Olá, amigos do Quartel-General. É um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez. Hoje, dando continuidade à Portaria Interministerial 4226 de 2010, nós temos as diretrizes 20 e 21 inicialmente. Vamos lá. Diretriz número 20. Vou colocar aqui. Diretriz 20. A diretriz número 20 nos ensina o quê? Nos ensina que nos cursos de formação e nos cursos de educação continuada dos servidores, dos agentes de segurança pública, devemos ter o quê? Devemos ter uma grade curricular que inclua técnicas e instrumentos de menor potencial ofensivo. Técnicas e instrumentos de menor potencial ofensivo. Nós sabemos, né, que através dessa lei, através dessa portaria, temos uma grande preocupação com o uso diferenciado da força pelos agentes de segurança. Então, é óbvio que devem ser criados nos cursos instrumentos para que o agente se conscientize e conheça o quê? Técnicas que deverão ser utilizadas antes de ser utilizada uma medida letal. Então, por isso, a grade curricular deve conter, dos cursos, deve conter técnicas e instrumentos de menor potencial ofensivo. Além dessa regra do 20, diretriz número 20, nós temos a do 21, que fala que as armas de menor potencial ofensivo devem ser separadas e identificadas. Devem ser separadas e identificadas. Olha aqui. Diretriz 21. Por que as armas de fogo devem ser separadas e identificadas? Por uma questão óbvia. Vamos lá. Vamos supor que em uma situação de estresse, em uma situação em que exija que uma arma seja utilizada, o agente de segurança vai até o setor que tem as armas e pega uma arma para utilizar naquela situação. Ou em uma viatura, vai lá na viatura, pega uma arma para utilizar naquela situação. Só que, frise-se, que a situação não exige uma resposta letal, a princípio, ok? Exige o quê? Uma contenção de uma determinada pessoa, uma contenção de uma determinada situação que está acontecendo. Lembre-se, não estamos falando de situação em que há necessidade de resposta letal. Então vamos lá. O agente pega aquela arma. Só que como não há identificação, não há separação das armas, o agente sem querer pegou uma arma letal. E aí era só para conter uma determinada pessoa, mas o agente efetuou um disparo, uma arma letal, e acabou matando aquela pessoa. Olha o problema que existe aí, que temos. Então, a portaria, de forma inteligente, trouxe que as armas devem ficar separadas e devem ser identificadas. Por exemplo, nós temos uma mesma arma, só que ela é utilizada para fins letais e outra não. Como é que nós vamos fazer? Coloca uma fitinha lá, na não letal, coloca uma fitinha laranja, um exemplo. E na letal, colocamos uma fita vermelha. Então, quando o agente de segurança for pegar lá no setor a arma, já vai saber, opa, é uma resposta menos letal. Na penitenciária, por exemplo, pegou, opa, é uma resposta menos letal. Pegou a arma laranjinha, com a fita laranja, e vai lá para conter aquela situação. Ou tem uma resposta letal, pega a arma vermelha, com a fita vermelha, e vai lá para o combate. É óbvio que existe o uso diferenciado da força. Então, o agente não vai chegar e vai efetuar disparos letais. Vai haver uma série, um conjunto de fatores
terão como consequência essa letalidade. Temos o uso diferenciado da força, é como se fosse uma escada que o agente vai subindo de acordo com o que o criminoso, por exemplo, o criminoso, o suspeito, representa. Vou mostrar essa escadinha, apesar de não estar especificamente no conteúdo de vocês o uso diferenciado da força, mas vou falar para que vocês tenham noção do que é esse uso diferenciado da força e de como o agente de segurança deverá atuar em situações de estresse ou situações em que há a necessidade do uso da força, beleza? Vou falar no finalzinho, ok? Como essa portaria ela tem uma grande preocupação com o uso da força, ela fala lá na regra número 23, se não me falha a memória, que, deixa eu voltar aqui, um pouquinho para o lado, que devem ser criadas comissões. Eu gosto de colocar assim, ó, SICA. Temos a Comissão de Prevenção de Acidentes lá no meio trabalhista e aqui nós temos a SICA. Vou colocar aqui mais bonita, aqui com a letra mais bonita. SICA, Comissão Interna de Controle e Acompanhamento da Letalidade, certo? Letalidade. Essa comissão interna de controle e acompanhamento, como o próprio nome já diz, ela deverá fazer estatísticas e estudos que levam em consideração as ações dos agentes de segurança e os efeitos dessas ações. Tá? Ou seja, deverá avaliar o quê? O uso da força. O uso da força. E assim, a partir dessas avaliações, deverá levar à autoridade competente informações para que a autoridade competente tome as devidas providências, ok? Então, Comissão Interna de Controle e Acompanhamento da Letalidade. Preste atenção a essa regra aí, que é muito, muito, muito importante. Como falei, vou comentar a respeito do uso diferenciado da força pelos agentes de segurança, pessoal. Ou seja, os agentes de segurança, quando eles estão atuando, eles devem atuar de acordo com o que a situação pede. Então, se o criminoso está tranquilo, há necessidade de um disparo letal contra aquele inimigo, contra aquele criminoso? Não. Por quê? Porque não há necessidade. Vamos lá, vamos analisar aqui. Olha só, temos o agente de segurança e temos um suspeito. Então vamos analisar o seguinte. Vamos analisar de maneira bem fácil, bem fácil mesmo. Se houver, aqui ó, o cara é suspeito lá, mas está agindo de uma forma normal, de normalidade, o agente vai agir de que forma? O agente vai agir somente através da sua presença. Há uma pessoa suspeita lá, naquele local, no estádio de futebol, por exemplo, e o agente de segurança vai ficar lá observando aquela pessoa, um suspeito. Vamos lá. Mas, se essa pessoa, ela já mostrou que indícios de que realmente é suspeito de uma situação, está efetuando determinados atos, só que aquela pessoa, por exemplo, é uma pessoa cooperativa. Vamos a um caso mais interessante. Torcedores de futebol, né? Eles estão lá agitados. Eles são possíveis suspeitos, né? Uma torcida organizada, né? Que sempre está alterando os estádios. Eles estão presentes. Eles estão numa situação de normalidade. Os agentes vão estar presentes lá
observando aquela torcida, um exemplo bem bacana. Se aquela torcida é uma torcida cooperativa, mas está efetuando determinados atos de agitação, vai haver o quê por parte da autoridade? A verbalização. Ou seja, pessoal, mantenham a calma aí, nada de agitação, nada de tumulto, para que outras providências não sejam tomadas. Perfeito? Outras providências não sejam tomadas. Qual é o terceiro nível? Vamos lá. Se aquelas pessoas elas começarem a resistir, aqui é resistência passiva, elas começarem a não obedecer às ordens que são emanadas pelo Estado, pelo agente do Estado. Então, para a resistência passiva, nós temos aqui os controles de contato. Inclusive podendo haver imobilizações, o uso de algemas, inclusive, por parte da doutrina. Gostaria de frisar que essa doutrina aqui, ela não é uma doutrina uníssona. Há autores que falam de outra forma e que utilizam, inclusive, outros termos, né? Mas aqui é só para nós termos noção, ok? Se essa resistência passiva, ela passa para uma resistência ativa. Resistência ativa. Aquelas pessoas, os torcedores de futebol lá, daquela torcida organizada, ou desorganizada, vamos dizer assim, eles tentam fugir. Então o que acontece? Nessa resistência ativa, existem aqui os controles físicos, inclusive podendo haver utilização de cães contra aquelas pessoas e agentes químicos, ok? Agentes químicos. Vamos lá, para o final aqui, até chegar na letalidade. Aqui, resistência ativa e controles físicos. Só que essas pessoas aqui, os suspeitos, começam a agir de forma não letal. Vamos lá aqui. Agressão não letal. Jogar pedras, garrafas e outros produtos nos agentes de segurança. O que os agentes de segurança deverão fazer? Deverão aplicar técnicas defensivas não letais. Por exemplo, disparos que a mídia tanto informa, disparos de borracha, né? Uma coisa assim, disparos de arma de borracha, né? E por último, se houver aqui uma agressão, nesse caso aqui, letal, ou seja, aqueles suspeitos utilizarem, por exemplo, armas de fogo contra os agentes de segurança, os agentes de segurança deverão utilizar uma força letal, ok? Quando nós trazemos isso aqui, quando os autores trazem isso aqui, falando sobre uso diferenciado da força, muitas pessoas falavam assim, inclusive alguns agentes de segurança de forma errada, falam assim, uso progressivo da força. Por quê? Uso progressivo da força realmente era como era chamada essa técnica. Só que preste atenção, pessoal, preste muita atenção ao que eu vou falar. Esse uso progressivo da força, ele pressupõe o quê? Uso progressivo, que ele vai progredindo,
vai progredindo. Não é isso? Beleza? Só que acontece o seguinte, o uso não é progressivo da força, o uso é diferenciado da força. Por quê? Porque diferenciado? Porque a atuação do agente de segurança, dos agentes de segurança, deverá levar em consideração o quê? A ação dos suspeitos. Então, se a ação do suspeito ela subir aqui nessa escala e depois ela descer, voltar a uma situação de normalidade, o agente de segurança ele não vai subir até o final, até força letal. Força letal. Ele vai voltar também, vai descer. Então é o uso diferenciado, não é progressivo somente para cima. Pode haver uma progressão ou regressão na atuação do agente estatal. É só para nós conhecermos o quê? O uso diferenciado da força pelos agentes de segurança. Agentes de segurança pública. Vocês estudarão essa matéria lá quando forem para o curso de formação e os cursos de especialização também, ok? Então, pessoal, nós temos aqui o uso diferenciado da força, que pode chegar à letalidade. Só que acontece o seguinte, pessoal, a nossa regra aqui, nossa portaria diz que quando houver letalidade ou quando houver lesões, quando houver letalidade ou quando houver lesões, vamos aqui, ó. Olha só o que o agente deverá fazer. Preencher um relatório individual. A gente já falou sobre esse relatório individual em outra oportunidade, lá na diretriz número 10. Quais são as providências que devem ser tomadas pelos agentes de segurança? Dentre elas, o preenchimento do relatório individual quando houver lesão ou quando houver morte. Mas o que deverá conter esse relatório? Vamos lá. É o seguinte: deverá conter as circunstâncias do fato e a justificativa da utilização dos instrumentos, ok? Dos instrumentos e das armas de fogo, ok? Vamos continuar. Quais foram as medidas adotadas antes do disparo? Ou quais foram as medidas adotadas antes do uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo? Porque pode ser que em algumas situações exista letalidade, mas somente com o uso de instrumentos que a gente chama hoje, a doutrina chama hoje de menos letais. Menos letais. Então, quais foram as medidas adotadas antes da utilização desses instrumentos menos letais? Quais foram as medidas utilizadas, pessoal? Ou quais foram as medidas utilizadas antes do uso das armas de fogo? Perfeito? Continuando. Qual o tipo de arma utilizada? Qual a munição utilizada? Quantidade de disparos efetuados? Distância dos disparos efetuados e as pessoas atingidas, ok? Pessoas atingidas. Vamos lá, vamos além. Nós temos também quantidade de feridos e mortos. Quantidades de feridos e mortos, sejam eles agentes de segurança ou não. Sejam eles agentes de segurança ou não. Só um minuto. Vamos continuar. É o seguinte, além da utilização da arma de fogo e munição, nós temos também a utilização, como falei, dos instrumentos de menor potencial ofensivo. E aí para eles cabem quase as mesmas informações, que são se foram utilizados instrumentos de menor potencial ofensivo, quais foram esses instrumentos que foram utilizados, com qual frequência ele foi utilizado, qual distância e qual as pessoas contra as quais ele foi utilizado. Né? Quantidade de feridos ou mortos, sejam eles agentes de segurança, tem que ser individualizado para falar a verdade. Né? Quantidade de feridos e mortos por
instrumentos de menor potencial ofensivo e por arma de fogo. Olha só que esse relatório aqui, pessoal, ele é muito detalhado, né? E vai ser individualizado quantidade de feridos em um determinado campo e quantidade de feridos da segurança pública em um determinado campo, e em outro campo será quantidade de feridos que sejam terceiros, ok? E outro campo para total, certo? Total. Temos quais foram as ações dos agentes de segurança para facilitar o auxílio médico. Quais foram as ações para facilitar o auxílio médico? E por último, nós temos aqui, ó, houve preservação do lugar? Sim ou não. Se não, por que não foi preservado o lugar? Nós sabemos lá na regra número 10, diretriz número 10, que os agentes de segurança pública deverão, quando houver lesão ou morte, deverão ter 4 condutas: facilitar a prestação do socorro, preservar o local, comunicar ao superior e à autoridade competente e preencher o relatório previsto na diretriz número 24. Leiam bem essas informações aqui do relatório, são bem fáceis, né? São muitas informações, mas se a gente pegar ali no contexto, se a gente pegar uma questão, vamos dizer assim, de organização de ideias, nós temos lá o agente de segurança, ele estava atuando contra uma determinada pessoa, houve disparos, quantidade de disparos, houve utilização de instrumento menos letal? Houve. Qual instrumento foi utilizado? Qual arma foi utilizada? Qual frequência? Quantidade de disparos? Quantas pessoas foram atingidas? Quantos agentes morreram? Quantas pessoas morreram? O total de pessoas? Houve preservação do lugar? Houve. Não houve. Não houve por quê? Quais foram as circunstâncias? Era uma situação de jogo de futebol e os torcedores estavam muito agitados e proferindo palavras agressivas contra outras torcidas, contra cidadãos, contra as autoridades do Estado. Tá? A autoridade do Estado tomou as devidas providências, a providência letal, vamos supor que seja o caso, mas antes dessa providência letal houve várias outras medidas que foram adotadas pela autoridade, pelo agente de segurança pública. Então é uma quantidade de informações, mas que se a gente organizar as ideias aqui fica bem fácil. Então, falta só mais um videozinho aqui para a gente massacrar essa portaria interministerial 4226. Até mais!